Eu sei que tem gente que assina os streamings aí e acabam deixando de assistir alguns filmes bons que estão escondidinhos no catálogo. Com a Netflix isso não seria diferente, mas pode ficar tranquilo que é por isso que eu tô aqui. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e hoje eu separei pra vocês uma lista com 7 filmes de terror e suspense escondidos na Netflix que tu não pode deixar de assistir. Tem filme espanhol, tailandês, chinês, enfim, a lista tá bem variada, principalmente pra ti que tá cansado de assistir sempre as mesmas coisas. Então já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma novidade e bora pro vídeo depois da vinheta. Vamos começar com um filme coreano dirigido pelo mesmo diretor de Invasão Zumbi e Profecia do Inferno, ótimos filmes por sinal. Eu tô falando de Revelações, que foi lançado em 2025, recente aí pra vocês. A narrativa de Revelações propõe uma história densa e desconfortável onde religião, trauma e obsessão colidem com consequências devastadoras. Aqui acompanhamos Sung Min-chan, um pastor aparentemente devoto que vive à sombra da sua ambição e do desprezo de sua esposa. Quando uma jovem de sua congregação desaparece, ele encontra aí um possível culpado no estranho Kwon Yong-rae, que foi recém-libertado por crimes sexuais e é um suspeito ideal. Ao mesmo tempo, a detetive Lee Yeon-hui é movida por sua própria dor, o suicídio da irmã após ser vítima do Yan, o cara que foi solto há pouco tempo. Os caminhos dessas três figuras se cruzam em uma espiral de paranoia, delírio e sede de justiça, onde Deus pode ser apenas uma desculpa para o pior que o ser humano pode apresentar. O maior trunfo de Revelações está na forma como aborda a fé não como solução, mas como dilema. Sung Min-chan é um personagem construído a partir de suas inseguranças e do desejo constante de se redimir, tanto perante os outros quanto diante de si mesmo. Sua busca por justiça se entrelaça com a vaidade, seu aparente altruísmo camufla uma raiva reprimida e sua devoção religiosa funciona como uma armadura para atitudes cada vez mais duvidosas. A perspectiva do diretor e do roteirista sobre o personagem não é exatamente crítica, mas inquietantemente empática. Acompanhamos a sua lenta transição de pastor a justiceiro messiânico como se fosse algo inevitável, ou talvez mais desconcertante, compreensível. Revelações é um thriller psicológico intenso, desconfortável e imperfeito, como os próprios personagens que o constroem. Vale a pena conferir enquanto segue na Netflix. Paga nós, Netflix! Irmã Morte, lançado em 2023, é um filme espanhol de terror e mistério. Derivado de Verônica, filme de 2017, Irmã Morte foca no passado de uma personagem do longa, a irmã Narcisa, também conhecida como a Irmã Morte do título. O novo longa explora um pouco mais sobre a personagem e acontecimentos macabros que aconteceram na época em que ela era apenas uma noviça. Ficamos sabendo que ela era uma noviça com poderes sobrenaturais que chega a uma escola para garotas para ser professora. O problema é que o local é um antigo convento cheio de segredos aterrorizantes. Conforme os dias passam, Narcisa fica cada vez mais perto de desvendar os acontecimentos estranhos e perturbadores que atormentam todos ali. A tensão é bem explorada por meio das transições entre o presente vivido pela personagem e as visões que ela experimenta. Pequenos momentos de silêncio nos quais objetos se movem sozinhos já são suficientes para causar impacto, graças ao cuidado com o cenário e a atmosfera criada pela produção. A protagonista começa a questionar seu chamado religioso. Ao mesmo tempo em que confessa ter dúvidas sobre as visões da infância, se eram reais ou não, ela mantém a fé nas manifestações que presencia no momento. Mesmo sem compreender totalmente o que está acontecendo, ela sente que tem algo maior em curso naquele lugar, envolvendo aquelas pessoas. Os flashbacks são bem executados, os sonhos e a participação das crianças são incluídos naturalmente, tornando um filme até que fluido de assistir. A atmosfera de tensão que percorre o longa cresce com rapidez conforme vamos entendendo melhor o mistério e chegando à resposta final pro plot. Mas não uma tensão suficiente para fazer você sentar na ponta do sofá o tempo inteiro. Irmã Morte é um bom filme, mas também com alguns problemas que poderiam ser facilmente resolvidos, em especial o ritmo. Ainda assim, vale muito a pena conferir, assistam enquanto ainda tá na Netflix. Aliás, já tivemos um filme coreano e um filme espanhol aqui na lista, e eu aproveito o gancho para recomendar a vocês uma lista com filmes de terror não hollywoodianos. Ou seja, se tu quer fugir dessa fórmula de histórias contadas por Hollywood e mergulhar em histórias diferentes, eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais esse vídeo aqui do canal com filmes não hollywoodianos, em idiomas variados. A lista tá incrível, só filme top, então confiram lá assim que o vídeo de hoje terminar. Blood Red Sky, no Brasil Céu Vermelho Sangue, é um filme de ação e terror britânico e alemão lançado em 2021. A história acompanha Nadia, uma mãe com uma doença misteriosa que viaja com o filho de Berlim para Nova York em busca de um tratamento médico. O problema é que durante o voo eles são atacados por terroristas que tomam controle do avião. Para defender o filho, Nadia se vê obrigada a revelar a origem de seu sofrimento. Ela está contaminada com uma doença que a transforma em uma terrível criatura vampira, se ela não tomar injeções de tempos em tempos. Deixar de aplicar o soro e utilizar a força sobrenatural desenfreada contra os sequestradores parecem ser a única opção para ela.
Porém, é preciso que ela mantenha o controle sobre o seu lado bestial, do contrário, ela pode acabar se tornando uma ameaça até para o próprio filho. Este conflito entre o sentimento de preservação maternal e a sede por sangue e violência acrescenta uma camada dramática muito interessante ao filme. O longa combina elementos de terror, ação e suspense, oferecendo uma abordagem única ao subgênero de vampiros. Sua trama intensa e a atmosfera claustrofóbica conquistaram o público, tanto é que ela se tornou um dos filmes de língua não inglesa mais assistido na Netflix em 2021, com mais de 50 milhões de visualizações nas primeiras semanas do lançamento. Vale muito a pena o play e com certeza um dos melhores filmes da lista de hoje. Chegou a hora de dar aquele help aqui pro canal. Deixa teu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí também para ajudar no engajamento e para conversar com a gente. Todo o apoio de vocês conta muito, o Pablo, eu, o editor, a equipe do Capivara Zumbi agradece demais a ajuda de vocês. Aproveita e segue o Capivara Zumbi nas redes vizinhas também, que lá a gente tem conteúdo pocket mais rápido aí para vocês que têm pressa e ainda assim querem pegar dicas de filmes e séries. Dito isso, obrigado pelo apoio de vocês e bora pro resto da lista de hoje. Agora é hora de filme chinês, O Hospital, lançado em 2020. A trama se passa num hospital abandonado em Tainan, onde visitantes que buscam se comunicar com o espírito dos familiares são aterrorizados por eventos sobrenaturais perturbadores. Admito que a narrativa não apresenta exatamente uma história muito original. O que se desenrola na tela é algo já explorado várias vezes, um cenário bastante usado com motivações previsíveis e uma premissa já bem conhecida. O subgênero de terror ambientado em hospitais e asilos psiquiátricos abandonados costuma seguir uma fórmula meio que padrão. Um edifício marcado por traumas e mortes, revisitado anos depois por grupos de curiosos. Dada a ampla margem para o apelo visual, muitos filmes acabam se apoiando apenas nisso, deixando de lado uma narrativa mais elaborada. Ainda assim, é inegável que essas variações estéticas podem oferecer elementos muito bons e até permitir que surjam novas perspectivas aqui e ali. No caso deste filme, há algo bem instigante na forma como é construído um universo sobrenatural. A história se passa no Hospital Xingling, adotada uma abordagem ligada mais ao naturalismo taoísta, o que já distancia aí do tradicional viés cristão presente na maioria das produções do gênero. A trama vai se desenrolando em diferentes linhas temporais que se cruzam e se separam, o que, embora não seja exatamente uma inovação, ajuda aí a compensar outras limitações do filme. É uma história interessante que vale a pena ser assistido, mas que possui alguns problemas, eu tenho que avisar. Ainda assim, recomendo, apenas dose a sua expectativa e esteja ciente de que não é lá uma super obra-prima. Menéndez, El Día del Señor é um filme mexicano em espanhol lançado em 2020. Um ex-padre católico chamado Menéndez é libertado da prisão e colocado em um novo lar. Ele havia sido preso depois que um exorcismo fracassado levou à morte de uma criança. Ele fica atormentado por seu fracasso e frequentemente sonha com um guri que morreu, assim como a sua mãe, Marissa, por quem Menéndez tem sentimentos. Algum tempo depois ele recebe a visita de um amigo que lhe pede para exorcizar sua filha. Aí ele encontra uma espécie de oportunidade de redenção, uma razão para viver. Mas ela está possuída ou será que é outra coisa? Menéndez então é forçado a confrontar seus demônios internos, e talvez os externos também, ao realizar um exorcismo fora dos padrões convencionais. O filme mistura crítica religiosa, horror psicológico e momentos de violência gráfica, com um protagonista complexo, muitas vezes mais assustador que a própria entidade maligna. Ele questiona a fé, redenção e os limites da moralidade religiosa. Esse filme tem uma premissa interessante e ousada ao apresentar um ex-padre brutalmente sincero com métodos nada ortodoxos, lidando com um possível caso de possessão, mas o resultado, no final das contas, dessa produção aqui é um tanto irregular. O filme tenta equilibrar o horror sobrenatural, o drama psicológico e até um pouco de humor ácido, mas nem sempre acerta no tom, o que pode quebrar a imersão em alguns momentos. Ainda assim, o personagem principal é carismático na medida certa do desconforto e a ambientação claustrofóbica contribui para uma tensão constante. Falta um pouco de refinamento no roteiro e nas transições entre os gêneros propostos, mas também há méritos na tentativa de fugir do exorcismo tradicional. No fim, é um terror diferente que vale pela estranheza e pelas reviravoltas. Aproveitem enquanto ainda está na Netflix. Agora é hora de filme tailandês lançado em 2023, Inquilinos Macabros. E atenção aí, vocês que não conhecem o terror tailandês ou tem algum tipo de preconceito, vale a pena dar uma chance, hein? Eles estão lançando vários filmes bons nos últimos anos. Aqui em Inquilinos Macabros, o casal Ning e Kawin se mudam para um condomínio com sua filha Ing e aluga sua casa para os inquilinos Hatrie, que é um médico aposentado, e sua filha Nut. À medida que o comportamento de Kawin se torna cada vez mais perturbador, ele é visto ostentando uma tatuagem em forma de triângulo, a mesma de Nut. Enquanto isso, Ning percebe que sua filha está sendo possuída por alguma coisa nefasta. O enredo é apresentado por múltiplos pontos de vista, o que adiciona profundidade à narrativa e mantém o público curioso. Ao explorar as diferentes perspectivas dos personagens, a trama vai revelando pouco a pouco os segredos e motivações por trás dos eventos, intensificando a tensão e o clima de mistério. Para além de sobrenatural, o longa também aborda temas como luto, desespero e a complexidade da natureza humana. Os personagens são bem construídos e multifacetados, o que facilita a identificação do público com seus conflitos e sentimentos.
As interpretações são bem boas, mas claro, se tu não tá acostumado com o sistema tailandês, talvez tu vai ter uma barreira cultural aí pela frente, né, por causa do idioma e do estilo tailandês, mas ainda assim, tenho que reforçar que as atuações estão bem boas mesmo. Claro, apesar de suas qualidades, Inquilinos Macabros não tá livre de falhas, como certas oscilações no ritmo e efeitos visuais que poderiam ser melhores. Porém, esses pontos são superados pela narrativa cativante e pelos sustos autênticos que o filme pode proporcionar. A combinação de horror psicológico com drama familiar resulta em uma atmosfera singular que prende e inquieta o espectador até os momentos finais. Aproveita enquanto o filme segue na Netflix, vai lá, assiste e depois nos conta o que achou. Fechando a lista de hoje, La Influência, filme de terror espanhol lançado em 2019. A trama começa com o retorno de Alicia com seu marido Mikel e a filha Nora ao casarão em que cresceu, com o objetivo de ajudar sua irmã Sarah a cuidar da mãe Victoria, que está em um estado de coma irreversível. Com péssimas lembranças de sua infância, ajudadas por diversos flashbacks que mostram comportamentos estranhos, Alicia só está ali por respeito à irmã, diferente de seu marido que já está procurando até emprego ali pela região. Logo ela se depara com memórias traumáticas e descobre que forças ocultas e práticas de bruxaria ainda permeiam o local, colocando sua família em perigo. O filme explora temas como possessão, traumas familiares e bruxaria. A ambientação é sombria, com uma fotografia escura que contribui para a atmosfera opressiva do filme. A trilha sonora é criativa e utiliza elementos como, por exemplo, a respiração da mãe em coma para intensificar a tensão das cenas. Aproveitem enquanto ainda está na Netflix, assistam lá e depois nos contem nos comentários o que vocês acharam. Agora eu vou deixar aqui na tela algumas recomendações de vídeos aqui do canal com filmes e séries de terror para tu assistir. Não esquece do like na descrição para ajudar a gente, todo o apoio de vocês conta muito. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!